Paixão de Primavera. Célia Xavier de Camargo pelo Espírito Leon Tolstói. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Ao lado, vários frascos contendo produtos perfumados, que ela abriu um por um, sais de banho, pétalas de rosas para perfumar a água, sabão perfumado, creme para lavar os cabelos e amaciar a pele. Distraída, não se preocupou com o tempo. Depois se enrolou em toalha macia, enxugou-se e passou para o quarto, abriu um armário e encontrou belos vestidos. Pegou um deles, vestiu-se e penteou os longos cabelos negros. Havia chegado muito cansada. As últimas emoções vividas, a mudança para aquele belo palácio, o delicioso banho relaxante, tudo isso fez com que se estirasse no leito macio e acabasse adormecendo. Despertou na manhã seguinte, com a presença de uma criada que lhe trouxe o café da manhã. Bom dia, Ludmila. Madame pede que tome seu desjejum e desça em seguida. A criada passou os olhos pelo aposento, depois se dirigiu até a sala de banho e fez uma trouxa com as roupas velhas de Ludmila e do bebê. Com o nariz empinado e cara de nojo, saiu do quarto dizendo: "Vou levar este lixo para ser queimado." Ludmila, que não se alimentava desde o dia anterior, estava faminta, fartou-se com tudo que veio na bandeja: leite, chá, pãezinhos doces e salgados, geleia e biscoitos. Quando acabou de comer, fitou com ternura o filho, que ainda dormia tranquilo. Esperou que ele acordasse, amamentou-o, trocou-o e depois desceu. Ao entrar na sala, viu que as jovens estavam reunidas, conversando e rindo. Madame chamou-a para perto de si. "Ludmila, sente-se aqui, precisamos conversar." Depois, fez leve sinal a uma criada, que se aproximou. "Leve o bebê de Ludmila para tomar um pouco de sol." A jovem mãe reagiu: "Não há necessidade. Ele está bem aqui, não conhece a moça e vai estranhar." Madame Trousseau foi firme. "Fique tranquila, ma chérie. Ele ficará bem aos cuidados dela. Está acostumada com crianças e, além disso, precisamos ensinar-lhe como comportar-se em sociedade." Ludmila conformou-se e cedeu, embora incomodada. Era a primeira vez que o bebê deixava seus braços. Durante aqueles meses, ele sempre estivera com ela, jamais se apartara de seu colo. Porém Madame, ignorando sua reação, já falava com ela e tinha que prestar atenção. "Maperte. Para apresentar-se em sociedade, é preciso saber como comportar-se devidamente. A partir de agora, irá receber aulas de etiqueta, de postura, de dança, de como se trajar, se pentear e se pintar. Enfim, tudo o que for preciso para transformá-la numa dama." Mas, será mesmo necessário? "Sem dúvida. Aqui costumamos receber constantemente pessoas da sociedade. Bem, se a senhora acha que é importante. Imprescindível. Amanda, vamos começar a trabalhar." A partir daquele momento, quase todo o tempo de Ludmila era utilizado em aulas e informações. Aprendeu como andar, falar, sentar-se, portar-se à mesa, conversar elegantemente, mas também como tratar do próprio corpo, mantendo a pele macia e perfumada, como cuidar dos cabelos e como penteá-los, depois, como fazer maquiagem, realçando seus traços. Tudo para ser atraente. Além disso, aprendeu também as danças mais usadas nos salões. De sua parte, para espanto das demais, mostrou-lhes que era exímia na dança cigana. Ao final de uma semana, Ludmila estava exausta, porém era outra pessoa, mais alegre, solta, mais relaxada e muito mais bonita, em virtude dos cuidados que recebia. Ela, que nunca possuiu sequer um traje de festa, sentia-se agora uma verdadeira princesa, tratada com luxo e requinte. Durante esse tempo, recolhia-se cedo. Como não terminara suas aulas de etiqueta, era vedado a ela descer ao salão à noite. Então, fechava-se em seus aposentos com o filho e, vez por outra, ouvia ruído de vozes e de risadas. Como Madame Trousseau falara que tinha por hábito receber gente em sua casa, não estranhou. Mais alguns dias e deram por terminado seu aprendizado. Naquela noite, haveria uma festa e Ludmila participaria, pela primeira vez. Ela arrumou-se com capricho, penteou-se, pintou-se e,
antes de descer, colocou um pouco de perfume. A criada apresentou-se para ficar com o pequeno Yuri. Agora, mais acostumada a afastar-se do filho, Ludmila fez-lhe algumas recomendações e aguardou no alto da escada, conforme combinado. Madame Trousseau desejava que sua entrada no salão fosse triunfal. Então, programara uma apresentação de Ludmila. Assim, quando a festa estava bem animada, Madame fez um sinal a um dos criados, que avisou Ludmila, e, dirigindo-se ao centro da sala, a anfitriã anunciou: "Peço a atenção de todos. Apresento-lhes Ludmila, uma bailadeira cigana, vinda diretamente dos Montes Urais para Moscou." Nesse momento, algumas luzes foram apagadas, deixando acesas apenas as da escadaria. Aos primeiros acordes da música cigana, Ludmila surgiu no alto como uma visão de sonho. Vestia um belo traje vermelho e laranja, com saia em amplos babados, posta sobre anáguas, o que produzia volume. Sobre o decote, que deixava ver o colo soberbo, viam-se vários colares, além de brincos e pulseiras. Trazia os cabelos negros soltos e, sobre eles, uma coroa de flores recém-colhidas. E, em movimentos sinuosos de braços e quadris, rítmicos e sensuais, ela foi descendo lentamente. À medida que descia, as luzes iam se acendendo, iluminando-a. Ao chegar ao piso, pôs-se a dançar, acompanhando a melodia, girando sobre si mesma, em movimentos harmoniosos, que prendiam a atenção, e, em certos momentos, a dançarina rodava pelo salão, freneticamente, enquanto os convidados, com os olhos fixos nela, acompanhavam a dança, encantados. Em certo momento, a música tornou-se mais vibrante, mais rápida, e a jovem acompanhou o ritmo, arfante, até que a melodia parou de repente, e Ludmila, ao mesmo tempo, estacou, caindo ao chão. Fora tão rápido o final, tão inusitado, que deixou todos perplexos, em suspense. Após alguns segundos, os aplausos explodiram de todos os lados. Com rapidez, antes que o público se recuperasse, ela ergueu-se com elegância, fazendo uma leve reverência, para agradecer os aplausos. Depois, em passos celeres, subiu a escadaria e trocou de traje, tirando as roupas ciganas. Em seguida desceu, para receber os cumprimentos da assistência. Agora a sala estava bem iluminada e, enquanto descia, ela pôde examinar melhor os convidados que ali estavam, todos estranhos para ela, em meio aos criados que circulavam com bandejas. Reparou, também, que suas companheiras conversavam com cavalheiros bem vestidos e elegantes. Conforme descia os últimos degraus, envergonhada, ouviu que Madame Trousseau chamava a atenção para a sua presença. "Quero apresentar-lhes a nossa mais nova agregada, a bela Ludmila." Tendo dito isso, foi ao seu encontro. Ao mesmo tempo, Ludmila percebeu que um senhor alto, de cabelos ligeiramente grisalhos e um tanto revoltos, olhava-a com intensidade, e também caminhou ao seu encontro. Madame tomou a mão da jovem protegida e disse ao cavalheiro: "Meu caro, esta é a joia de que falei. Não é verdadeiramente encantadora?" "Sem dúvida, cara Madame Trousseau. Sem dúvida. Estou sem palavras", respondeu, sem tirar o olhar de Ludmila. Colocou a taça sobre a mesa mais próxima e estendeu-lhe a mão. "Parabéns pela magnífica apresentação. Concede-me esta dança?" Com leve inclinação de cabeça, ela agradeceu e aceitou o convite, saindo a rodopiar pelo salão, nos braços do cavalheiro, ao sabor da melodia envolvente, tocada por músicos postados num canto do salão, parcialmente encobertos por vasos de plantas decorativas. Após algum tempo, acalorada, desejou parar um pouco, e o cavalheiro levou-a para uma mesa. "Deseja tomar alguma coisa?" perguntou, delicadamente. "Sim, obrigada. Estou com sede", disse ela. Então chamou um criado e ofereceu-lhe champanhe. Ludmila gostou da bebida fresca, que descia pela garganta com delicioso sabor. Alguns convidados aproximaram-se para conhecê-la e cumprimentá-la pela apresentação, enquanto o cavalheiro mantinha-se ao seu lado, empertigado. Após atender a todos, desejou tomar uma segunda taça de champanhe, e o cavalheiro a serviu, depois, uma terceira, uma quarta e, sentindo-se um pouco tonta, levantou-se,
pediu licença ao seu acompanhante e subiu rumo aos seus aposentos. Não notou que o cavalheiro foi ao seu encalço e, quando caiu no leito, incapaz de permanecer de pé por mais tempo, viu que alguém se jogou sobre ela, agarrando-a com força e volúpia, tentando beijá-la, enquanto resfolegava ao seu ouvido: "Minha preciosa, você me enlouquece." Ludmila lutou com todas as forças para libertar-se daquele homem, que vira pela primeira vez e que, agora, a agredia dessa maneira, porém, com a resistência minada pela bebida, foi em vão. Despertou tarde, com a cabeça estalando de dor, e, ao ver rasgadas as roupas que usara na noite anterior, compreendeu o que tinha acontecido. Levantando-se com dificuldade, correu para a banheira. Sentia-se imunda, precisava limpar-se daquela sujeira toda. Após o banho, arrumou-se e desceu as escadarias, ao encontro de sua benfeitora. Informada com o fato de que Madame Trousseau ainda dormia, dirigiu-se à sala de refeições e comeu sozinha, uma vez que suas companheiras também não tinham se levantado. Mais tarde, avisada de que Madame estava de pé, Ludmila foi ao encontro dela, indignada. "Madame, fui agredida essa noite, por aquele cavalheiro que me apresentou." "Pelo conde Alexander? O que houve?" Ludmila contou-lhe o que tinha acontecido, e Madame não se conteve, jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Depois, fitando-a grave, respondeu: "Ma chérie, creio que está enganada. Aqui não é um abrigo para belas e jovens mulheres. É, sim, um ninho de amor, como gosto de chamar." "Ninho de amor? Como assim?" "Rendez-vous, prostíbulo, bordel, casa de tolerância, o que preferir." Ludmila abriu a boca, perplexa, caindo sentada numa cadeira. Jamais pensara nessa possibilidade. Capítulo 9. Madame Trousseau. Ao ouvir aquelas palavras, Ludmila ficou pasma. Um rubor súbito corou seu rosto. Cheia de vergonha, procurou recompor-se. Permaneceu calada por alguns segundos, depois murmurou: "Ninguém me avisou de que esta casa era um prostíbulo." Madame arqueou as sobrancelhas, como de hábito ao se irritar, e, com ar arrogante, retrucou: "Você não perguntou. Em momento algum quis saber para onde estava sendo levada, qual a razão de minha proposta. Julguei que houvesse entendido. Afinal, eu não tratava com nenhuma jovenzinha pura e inocente. Você trazia um filho nos braços e vivia na rua. O que esperava que eu pensasse?" Ludmila baixou a cabeça. Nesse momento, entendeu que a culpa fora sua, por acreditar na boa vontade e na solidariedade daquela senhora desconhecida. Madame tinha razão, porque alguém ofereceria, a ela e ao filho, casa, comida, belas roupas, uma vida confortável. Voltou, em pensamento, à sua aldeia no Ural, onde a vida era simples e procuravam ajudar uns aos outros, onde recebiam estranhos como amigos, sem esperar nada de volta, como fizeram com Yuri e seus cossacos. A tais lembranças, não conseguiu conter as lágrimas, que desceram pelas faces coradas. Madame Trousseau andava de um lado para outro, enquanto, disfarçadamente, a observava. Afinal, considerou: se você acha intolerável essa vida que procurei proporcionar-lhe, tem todo o direito de ir embora. Advirto, porém, que tudo tem um preço. Suportaria voltar a morar nas ruas, estendendo a mão aos transeuntes para mendigar um pão, sujeita ao frio, ao vento, às intempéries. Além disso, fiz muitos gastos, roupas para você e para seu filho, calçados, produtos de beleza e maquiagem, além do treinamento que nos custou bastante esforço. Para deixar esta casa, teria de reembolsar-me pela fortuna que foi gasta. Poderia fazê-lo? Diante dessas palavras frias, cortantes como punhal, Ludmila ficou lívida. Ser cobrada assim, quando nada pedira, deixou-a constrangida. Jamais poderia devolver o dinheiro gasto por Madame. Percebia agora, com toda clareza, que era uma prisioneira. Estava presa em uma linda gaiola dourada, sem possibilidade de ganhar a liberdade, tal como acontecia com aqueles pássaros de lindas plumagens que existiam na mansão, dependurados nas varandas, no meio da vegetação, e que cantavam lindamente. Por certo, de tristeza.
Como Ludmila permanecesse calada, Madame Trousseau recomendou: Ludmila, compreendo que esteja surpresa e que não saiba o que fazer, não precisa resolver agora. Dou-lhe um prazo para decidir sua vida, até hoje à noite. Afinal, teremos convidados e preciso saber se poderei contar com seus préstimos. Agora, vá para seus aposentos e pense bem. Se decidir ficar, esteja pronta no horário combinado. Madame deu meia volta e saiu da sala, alegando várias providências a tomar na cidade. Ludmila, lentamente, dirigiu-se à escadaria. Sentia-se sem forças, incapaz de pensar e muito menos de agir. Como se o mundo houvesse despencado sobre sua cabeça, entrou em seus aposentos e jogou-se no leito a chorar copiosamente. De repente, ouviu um ligeiro estalido na porta. Eram as companheiras que vinham consolá-la. Entraram sem ruído e rodearam a jovem, penalizadas. Amanda sussurrou: Ludmila, ouvimos tudo. Lamentamos por você, amiga. Sim, entendemos o que está sentindo. Foi assim também que aconteceu conosco, afirmou Verusca. Nunca mais conseguimos sair daqui. Depois, acabamos por nos acostumar, acrescentou Irina. Como deixar esta casa? Madame nos explora e diz que gasta muito conosco. Como ter a importância para devolver-lhe? Completou Sofia, amargurada. Ludmila sentou-se na cama, apoiando-se nos travesseiros, mais consolada, ao perceber que o problema não era só dela, que as outras passaram pela mesma situação. Enxugando o rosto, disse: Agradeço-lhes a ajuda. As jovens sentaram-se na cama, mais à vontade, e ficaram conversando. Ludmila ficou sabendo como tudo realmente funcionava. Madame pagava-lhes uma parte pelos serviços realizados, que elas iam juntando com a esperança de obter a liberdade. Mas não se engane, Ludmila. Eu, que sou a mais antiga, certa ocasião, julgando que teria o suficiente para pagar minha liberdade, perguntei a Madame o montante de minha dívida. Ela abriu uma cadernetinha de capa preta e letras douradas e disse a importância. Eu tinha o dinheiro porque, à época, gozava da privacidade de um cavalheiro que era muito apegado a mim e presenteava-me generosamente com joias e até mesmo ouro, sem que Madame soubesse. E então, por que está aqui ainda, Amanda? Questionou Ludmila. Ah, porque Madame não deixa ninguém sair desta mansão. Fingiu que aceitava, pegou minha fortuna, e, antes que eu saísse pelo portão, alguém me agarrou e trouxe-me de volta. Fiquei presa por muitos dias num quarto, apanhando, apenas com uma pequena ração de comida e uma caneca de água, até que concordasse em voltar às minhas funções. E o cavalheiro não a defendeu. Segundo soube depois, Madame contou a ele que eu fora embora. Desanimado, nunca mais apareceu. Certa noite, ele voltou à mansão. Mal o viu cruzando a porta, Madame Trousseau foi ao seu encontro com um sorriso, tomou seu braço e conduziu-o ao jardim. Lá, longe da vista dos demais, notificou-o de que não era pessoa bem vista aqui. Deixou claro que sabia que ele havia me ajudado e não queria mais recebê-lo em sua casa. Fiquei sabendo do teor da conversa por uma das criadas, que passava pelo jardim e ouviu tudo. Enquanto enxugava uma pequena lágrima que deslizava pela face, Amanda concluiu: por isso, amiga, o melhor que tem a fazer é conformar-se com a situação, como nós fizemos, aconselhou. Não obstante, revoltada com o que ouvira, Ludmila ainda tentava encontrar uma saída, e as famílias de vocês? Certamente elas estão preocupadas. Verusca meneou a cabeça, desanimada. Nossas famílias não sabem onde estamos. Talvez até acreditem que estamos mortas. Madame teve o cuidado de nos buscar em outras cidades, dificultando, assim, que alguém ficasse sabendo ou nos reconhecesse. Nisso, Sofia ouviu um ruído, correu à janela e viu a carruagem que entrava no pátio, à frente da mansão. Vamos! Madame voltou e não é bom que nos encontre aqui, nos aposentos de Ludmila. Ah, tenha cuidado com Oleg, o criado. Ele é um cão fiel da Madame e nos vigia o tempo todo. Obrigada, amigas. Sinto-me bem melhor agora, pelo menos, mais ciente de minha real situação.
As jovens saíram tão silenciosas quanto chegaram e Ludmila voltou a estender-se no leito, pensando em seu problema. Resolveu que o melhor seria contemporizar, até decidir o que fazer, porque de uma coisa estava certa, não desejava permanecer naquela casa. Assim, quando o sol declinava no horizonte e as primeiras sombras invadiam o ambiente, tomou um bom banho, arrumou-se convenientemente, penteou os cabelos, fez a maquiagem pouco mais pesada para esconder o vestígio das lágrimas e borrifou algumas gotas de perfume no pescoço. Olhou a imagem refletida no espelho e sentiu-se satisfeita. O vestido azul realçava sua tez. Respirou fundo, munindo-se de coragem, pegou o leque e saiu dos aposentos. Pelo ruído, notou que já era grande o movimento de pessoas na sala. Ao vê-la descer as escadarias, Madame Trousseau caminhou a seu encontro, com um sorriso prazenteiro. Fico feliz que tenha decidido permanecer conosco, ma chérie. Com expressão decidida e olhos impenetráveis, Ludmila retrucou firme, e tenho escolha. Em seguida, ignorando Madame, caminhou para o meio do salão, pegou uma taça de champanhe da bandeja de um criado que passava, e dirigiu-se para um canto do recinto, próximo de pequeno grupo que conversava sobre trivialidades. Entrara no salão sem olhar para ninguém, e por isso ainda não notara a presença do cavalheiro da véspera. O conde Alexander estava sentado a uma mesa a conversar com alguns amigos, quando a viu chegar. Pediu licença aos cavalheiros e, sorridente, dirigiu-se até onde estava Ludmila. De costas, ela não o viu aproximar-se. Uma voz insinuante que disse ao seu ouvido, está ainda mais bela do que ontem. Estava ansioso para encontrá-la de novo, Ludmila. Ela voltou-se e deparou com o acompanhante da noite anterior. Ah! O senhor! Ele inclinou-se numa ligeira reverência, mantendo os olhos fixos nela, sim, ainda mais encantado pela sua beleza. Concede-me esta dança? Ela inclinou a cabeça em leve gesto de concordância, o cavalheiro estendeu elegantemente o braço, envolvendo sua delicada cintura e apertou-a, aproximando o rosto do pescoço dela, a aspirar seu perfume embriagador. Saíram rodopiando pelo salão, ao som da música. Contudo, abrasado pela proximidade daquela mulher fascinante, pelo perfume que emanava, o conde desejou ficar sozinho com ela e, sem poder conter-se, disse-lhe ao ouvido: minha deusa, eu estou louco por você. Não vejo a hora de estarmos a sós. Ludmila, tentando estender ao máximo o tempo no salão, afastou-se um pouco e sorriu: meu caro conde, hoje eu quero dançar, dançar muito. Um tanto agastado por não ter sua vontade satisfeita, ele respirou fundo e sorriu ligeiramente. Pois então, dancemos. Algum tempo depois, um tanto cansado daqueles jogos de salão e bastante abrasado, ele suplicou novamente. Minha bela cigana, não me torture mais. Vamos subir para estarmos a sós. Que impetuosidade, conde, disse ela, sentando-se a uma mesa e abanando-se com o leque. Estou afogueada e com sede. Traga-me uma bebida refrescante, por gentileza. O cavalheiro inclinou-se cortesmente. Seu desejo é uma ordem. O conde olhou em torno, procurando um criado. Como nenhum deles estivesse por perto, foi buscar o champanhe. Livre do olhar dele, Ludmila deixou transparecer os sentimentos que a envolviam naquele instante. Não teria mais como mantê-lo no salão, e seus olhos mostravam o desespero de que se sentia possuída. Com o leque, tentava esconder o rosto, de modo que ninguém notasse a tempestade que avassalava seu íntimo. A alguns metros de distância, no entanto, alguém a observava atentamente. Era um rapaz muito bem trajado, elegante, de tez pálida, cabelos castanhos e olhos melancólicos. Desde a noite anterior, não tirava os olhos de Ludmila. E, naquele momento, não pode deixar de perceber seu olhar desesperado, de medo, como um animalzinho acuado, diante de um perigo, o que ele absolutamente não conseguia entender. Afinal, aquela dama fazia parte do plantel de Madame Trousseau, e, certamente, estaria habituada à vida noturna. Sem perdê-la de vista, notou que ela procurava refazer-se, abrindo tímido sorriso.
Relanceou o olhar em torno e entendeu o motivo, ao ver que o conde Alexander estava de volta com as taças de champanhe. Sem tirar os olhos do par, viu que eles ficaram conversando e bebendo à mesa. Logo, porém, o rapaz notou que o conde insistia para que se ausentassem, percebeu que ela relutava, mas não pôde resistir por mais tempo. Envolvendo sua cintura com o braço, um tanto firme demais, Alexander conduziu-a até a escadaria, pela qual subiram lentamente, desaparecendo depois no corredor que levava aos aposentos. Nos dias seguintes, o jovem melancólico continuou atento. Não pôde deixar de perceber, porém, que a jovem dama estava mais cordata, como se conformada com a situação. Em nenhum momento detectara nela sentimentos de alegria, satisfação ou prazer. E esse fato o deixava pensativo. Uma semana depois, o rapaz notou a ausência do conde. Trocando algumas palavras com Madame Trousseau, ficou sabendo que o conde Alexander tinha viajado a negócios. Observado o caminho livre, o jovem aproximou-se de Ludmila e ofereceu-lhe uma bebida. Ela aceitou sorridente. Mais animado, ele sugeriu: "A noite está linda. Aceita dar uma volta pelo jardim?" "Com prazer. Adoro contemplar o céu. A lua e as estrelas me fascinam." "Então vamos", disse ele, oferecendo-lhe o braço. Saíram pela grande porta envidraçada, e a noite cálida os envolveu. A brisa trazia o perfume das flores, que ela aspirou com satisfação. Curiosa, Ludmila o fitava disfarçadamente. "Esta é a primeira vez que vem à casa de Madame Trousseau?" "Não, absolutamente. Venho todas as noites", respondeu, com leve sorriso contrafeito. "No entanto, não me lembro de tê-lo visto." "Pois eu a conheço muito bem. Sua apresentação, no primeiro dia, foi fascinante. Mas, como estava sempre em companhia do conde Alexander, evitei aproximar-me." Surpresa, ela fitou-o mais detidamente. Como não o vira no meio dos convidados? Aquele rosto expressivo, os gestos elegantes e o modo de falar mostravam alguém interessante e simpático. Ao passarem por um banco, ele fez um gesto, convidando-a a sentar-se, enquanto ela exclamava: "Ah, então, graças à viagem do conde, pudemos nos conhecer. Sem dúvida. Vocês estão sempre juntos, parecem muito próximos. Enfim, somente hoje tive a oportunidade de aproximar-me. Espero que não me julgue um atrevido." Ao ouvir falar do conde, Ludmila fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. Depois, abriu-os, e uma sombra de tristeza invadiu seu rosto, seu olhar. "Próximos demais, eu diria. Não imagina que alívio sinto hoje." Ela não completou a frase, mas ele entendeu muito bem que Ludmila queria dizer, com a ausência dele. O rapaz tirou um lenço da algibeira e ofereceu-o a ela, cujos olhos úmidos deixaram uma lágrima descer mansamente pela face. Diante daquele cavalheiro que parecia tão diferente dos outros, tão compreensivo, Ludmila sentiu necessidade de abrir as comportas da alma. Nem ela saberia dizer o porquê, mas contou a ele tudo o que acontecera. O horror que sentia daquele homem e sua situação na casa de Madame Trousseau. Estupefato, o rapaz tinha o coração cheio de piedade por aquela linda moça e por sua condição. Depois de engolir em seco, disse: "Não poderia imaginar que você estivesse sofrendo tanto, Ludmila." Ao cair em si, reconheceu que talvez tivesse falado demais. "Oh, perdoe-me, não deveria ter lhe contado todas essas coisas. Que louca sou, afinal, não o conheço, nem sei seu nome." E ameaçou levantar-se do banco, um pouco assustada por ter falado demais, querendo fugir da presença dele. Com gesto rápido, ele a conteve, levantando-se e inclinando-se perante ela. "Não seja por isso. Apresento-me, Gregory Fyodorovitch, um seu criado." Ela sorriu diante da atitude dele. "Sente-se, Gregory Fyodorovitch. Tenho muito gosto em conhecê-lo. Também estou encantado em conhecê-la, Ludmila. Você é muito melhor e mais digna do que eu imaginava. Sou negociante de vinhos e viajo muito. Porém, quando estou em Moscou, venho a esta casa sempre que posso."
Ele parou de falar, fitou-a com terno interesse e perguntou: Diga-me, o que posso fazer para ajudá-la? Sinto que preciso fazer alguma coisa. Não, não faça nada. Ou melhor, peço-lhe um favor. Esqueça tudo o que lhe contei. Impossível, Ludmila. É necessário. Temo por mim e por você. Madame e seus criados são perigosos e capazes de tudo. Melhor não se envolver com eles. Fui informada de tudo e sei do que estou falando. Fique tranquila. Vou pensar numa solução. Agora, melhor entrarmos. Não quero que tenham dúvidas a seu respeito. Ele levantou-se, ofereceu-lhe o braço e encaminharam-se ao salão. Depois, Gregory falou ao seu ouvido. Ludmila, acho bom subirmos, caso contrário Madame irá estranhar. A essas palavras, ela arregalou os olhos, assustada. Diante da reação dela, delicadamente ele explicou. Não se preocupe, confie em mim, não pretendo incomodá-la. Subiram as escadarias e, atravessando o imenso corredor, entraram nos aposentos de Ludmila. Ela ficou um pouco constrangida, de cabeça baixa, mas Gregory aproximou-se tranquilo. Sentemo-nos e conversemos como dois bons amigos. Aceita? Ela inclinou a cabeça, afirmativamente, e eles ali ficaram horas trocando informações, falando cada qual de sua vida, e Gregory contou-lhe fatos engraçados, acontecidos durante suas viagens. Na verdade, ele falara a maior parte do tempo, pois Ludmila mantivera-se discreta. Pela madrugada, ela demonstrou cansaço, e ele despediu-se dela com carinho. Agradeço as agradáveis horas que me proporcionou. Aliás, as melhores que já tive. Boa noite, Ludmila. Confesso que também, há muito tempo, não passava horas tão agradáveis. Obrigada, Gregory. Boa noite. Ludmila deitou-se e dormiu tranquila, com o coração em paz. Capítulo 10. Sonhando com a liberdade. Ludmila despertou estranhamente feliz. Abriu os olhos, e a imagem de Gregory surgiu em sua mente. Sorriu, satisfeita. Há muito tempo não conhecia alguém tão agradável e simpático quanto ele. Um sentimento de afeto, de carinho, brotava no coração ao pensar nele. Tentou sondar seu íntimo. Estaria se apaixonando? Tentava analisar suas emoções, mas a lembrança de Yuri Vanilevich ainda era muito forte em sua vida. Afinal, tivera um filho dele. No entanto, reconhecia que a presença de Gregory a enchera de novas esperanças. Não saberia explicar o que sentia, mas ele despertara nela o que havia de melhor. Sim, talvez fosse amor, mas não o tipo de amor que sentira pelo cossaco, sempre exigente, dominador. Nesse instante, a criada de quarto entrou, trazendo o seu café da manhã, e colocou-o numa pequena mesa redonda. E meu filho, onde está? Está no jardim com a ama. Logo mais, será trazido para vê-la. Ludmila fez uma ligeira refeição, arrumou-se e ficou aguardando. Logo, Vânia trouxe o pequeno Yuri, que, ao ver a mãe, jogou-se aos seus braços, dando gritinhos de satisfação. Em seus 7 meses de vida, era uma criança alegre e risonha, estava aprendendo a engatinhar e gostava de brincar arrastando-se no piso. Ao vê-lo interessado na bandeja, que continha algumas guloseimas, Ludmila deu-lhe um biscoito, um pouco de leite, e, em seguida, desceram. As suas companheiras ainda não haviam deixado os aposentos. Deveriam estar dormindo. Diante do belo sol, Ludmila encaminhou-se para o jardim, com Yuri, e deparou-se com Madame, que dava ordens ao jardineiro. Ao vê-la, a senhora sorriu. Ah, vejo que já acordou. Como foi a noite? Muito boa. A sorte lhe sorri, Ludmila. Você tem encontrado cavalheiros excelentes. Trate-os bem. Primeiro, foi o conde Alexander que se encantou por sua pessoa. Agora, Gregory Fyodorovich, que também é excelente partido. Muito rico, culto, viajado, raramente se interessa por alguma mulher, mas, quando isso acontece, é bastante generoso conosco, disse com cupidez, revirando os olhinhos. Ludmila sentiu-se enojada vendo a expressão da mulher.
Pediu licença, aproveitando que Yuri mostrava-se agitado, jogando o corpo para frente, desejando passear pelo jardim, o que lhe deu a desculpa que precisava para afastar-se dela. O dia passou rápido. Ludmila tinha esperança de reencontrar Gregory, seu novo conhecido. Assim, com impaciência, esperou a hora de arrumar-se, o que fez com capricho incomum. Quando as luzes se acenderam, com a chegada da noite, estava sorridente e animada, o rosto iluminado pela esperança de reencontrar Gregory e o coração batendo forte. Assim, ela desceu a escadaria. Espraiando o olhar pelos convidados lá embaixo, com impaciência tentava divisar sua figura elegante e sedutora. Sim, ele havia chegado e, mesmo à distância, notava o olhar carinhoso que lhe endereçava. Apressou os passos e, chegando ao piso, encaminhou-se na direção dele, com um enorme sorriso. A alegria de revê-lo fazia com que seu coração batesse mais forte. Estava a poucos metros de Gregory, quando sentiu que dois braços fortes envolviam-na. Irritada, virou-se para ver quem tinha a ousadia de tratá-la daquela maneira, já com palavras de admoestação na ponta da língua. Como ousa, insolente, agarrar-me deste modo? Ao erguer os olhos, deu de cara com o conde Alexander, que sorria divertido. Contrafeita, corou e pôs-se a gaguejar. Conde, mas... disseram-me que tinha viajado. É verdade, viajei a negócios, mas vim o mais rápido que pude. Estava sentindo sua falta, minha bela cigana. Venha, quero ficar a sós com você. Atrás de si, sentia o olhar de Gregory que não se despegava deles. Corada de raiva e decepção, reagiu diante da impulsividade daquele homem que a ela era intolerável. O que é isso, conde? E assim que um aristocrata russo trata uma dama. Esqueceu a cortesia e a delicadeza que se deve a uma mulher. Serene seus impulsos. Mal entrei no salão. Desejo dançar e aproveitar a noite que apenas começa. Deu-lhe o braço e levando-o ao meio do salão, de modo a afastar-se do outro. Não entende que despertou em mim uma paixão alucinada. Só desejo estar ao seu lado, sentir suas carícias, seus beijos. Por que me nega esse prazer, minha bela ciganinha do Ural? Retrucou, com olhar ardente. Naquele momento, ao ver seu olhar enlouquecido de paixão, Ludmila sentiu medo e concluiu que precisava ter cuidado com o relacionamento com aquele homem temperamental e afoito. Então, com voz branda e sedutora, disse-lhe: Meu caro Alexander, existe tempo para tudo. Não há necessidade de apressar as coisas. Aliás, acho que as ações preliminares só enriquecem um encontro, aumentando o prazer. Não lhe parece? Ele sorriu, lisonjeado, entendendo que ela pretendia aumentar seu desejo com a espera, e concordou, beijando-a na mão. Tem razão, minha querida. Se esta é sua vontade, dancemos. Com um belo sorriso, ela inclinou a cabeça, aliviada, aceitando o braço que o cavalheiro lhe oferecia. Saíram a bailar e, vez por outra, rodopiando pelo salão, passavam próximos do local onde estava Gregory. Ludmila sentia o olhar desse preso à sua figura. Com o coração apertado de angústia, ela não pôde fugir daquele homem que lhe causava asco. Algum tempo depois, eles foram para o andar superior, em seus aposentos, e passaram a noite juntos, para desgosto de Ludmila. Após a saída dele, ela entregou-se ao desespero. No entanto, com o passar dos dias, mais conformada com a situação, evitava pensar no assunto que tanto a incomodava. Não tivera mais oportunidade de falar com Gregory. A presença sempre constante do conde Alexander impedia que trocassem quaisquer palavras, ainda que breves. No entanto, o rapaz não deixava de notar as mudanças que se operavam na bela cigana. Emagrecera, e seu semblante, apesar da maquiagem cuidadosa para evitar que alguém percebesse seu estado, mostrava-se pálido e desfeito. O olhar, que ele conhecera vivo e brilhante, agora estava apagado e triste. A cada noite, Gregory ficava mais preocupado ao constatar que ela definhava pouco a pouco. Sabia que aquela vida se constituía um verdadeiro suplício para Ludmila, por isso, tentava buscar alguma saída.
E a única possível, se não quisesse ver a jovem definhar até morrer, seria retirá-la daquele local. Como? Madame Trousseau era um verdadeiro cão de caça, cuidando e vigiando suas presas. Durante esse período, ele examinara tudo, os hábitos da casa, os movimentos dos criados, e concluíra que as moças eram muito bem vigiadas e protegidas, o que impedia qualquer fuga. No entanto, buscando uma solução para o problema, costumava passar horas nas imediações da mansão, disfarçado, fiscalizando o movimento. Algo lhe dizia que poderia descobrir algum fato interessante. Desse modo, Gregory notou que um dos criados, vez por outra, saía para cumprir as ordens da senhora. Acompanhou-o e viu que, após dar conta de suas obrigações, o criado parava num estabelecimento, espécie de bar, em lugar meio escondido dos transeuntes, para evitar ser visto. Ali, sentava-se a uma das mesas e pedia uma dose de vodka. Depois de 2 ou 3 doses, voltava à mansão. Certo dia, Gregory seguiu-o e, depois de aguardar alguns minutos, entrou no bar. Sentou-se numa mesa próxima daquela em que estava o criado de Madame Trousseau, e pediu uma taça de vinho, que se pôs a bebericar lentamente, sem pressa. De repente, virou-se para o criado e, como se só naquele instante o tivesse visto, dirigiu-lhe a palavra. Posso sentar-me aí com você? Não gosto de beber sozinho. Com um sinal, o homem demonstrou que concordava. Gregory levantou-se, acomodando-se à mesa com ele. Logo puxou conversa, hoje estou péssimo. Só mesmo uma bebida para levantar o ânimo, não acha? Sem dúvida. Também preciso beber alguma coisa para suportar a vida, disse o outro, mostrando seu descontentamento. Gregory aproveitou a deixa e retrucou. Mas você é um rapaz bem apessoado, deve ter todas as mulheres a seus pés. O que lhe falta para não sentir-se tão infeliz? O criado respirou fundo, tomou um gole da bebida e, depois de pensar um pouco, respondeu. A vida não é tão fácil assim, meu senhor. Mesmo que possa ter todas as mulheres a meus pés, só amo uma delas, mas essa não me quer. Tem certeza? As mulheres enganam. Ela não quer casar-se com um homem pobre, e eu trabalho como criado em uma rica mansão. Ao fingir olhá-lo mais detidamente, Gregory considerou. Ah, curioso. Sua fisionomia não me é estranha. Parece-me já tê-lo visto em algum lugar. Pode ser, pois trabalho numa casa onde, todas as noites, existe grande movimento de pessoas, se me entende, confidenciou, discreto, pois, na verdade, reconhecera o frequentador da mansão. Com expressão intrigada, como se estivesse buscando na memória, Gregory exclamou, fingindo surpresa. Madame Trousseau, agora estou me lembrando de que já o vi por lá. Que coincidência, isso mesmo. Mas, então, por que sua amada não quer casar-se com você? Deve ser muito bem pago por seus serviços. Ali corre muito dinheiro. Aí é que o senhor se engana. Madame paga pouco, e, assim, não posso casar-me com minha namorada. Gregory ficou sério, fitando-o com interesse. Se o seu problema é dinheiro, talvez possamos resolvê-lo. Eu também tenho um problema. Posso confiar em você? Sem dúvida. Diga-me em que posso servi-lo, respondeu o criado, com os olhos brilhando, a simples menção de dinheiro, vislumbrando a possibilidade de resolver de vez sua situação. Bem, como você, meu amigo, eu também tenho um problema, e bem parecido com o que o aflige. Eu também amo uma mulher e não posso tê-la só para mim, porque Madame Trousseau não o permite. Compreendo. As moças são bem protegidas e não podem sair de lá. Eu sei, mas, se pudermos entrar num acordo, dar-lhe recursos para você casar-se com sua amada e ir para longe desta cidade, onde poderá comprar umas terrinhas ou montar um negócio e viver tranquilo o resto da vida com sua família. O que lhe parece? E tentador, mas diga-me o que eu deveria fazer, respondeu o criado, hesitante. Direi no momento oportuno, porém, fique tranquilo, porque não lhe pedirei nada que possa complicá-lo perante a justiça. Agradeço-lhe.
Sempre fui um homem honesto e nunca fiz mal a ninguém, não gostaria de construir minha felicidade na infelicidade de outras pessoas. Já me basta o que sou obrigado a fazer por ordem de Madame Trousseau, o que não me agrada. Isso só o valoriza e o dignifica ainda mais. Não precisará fazer mal a ninguém. Só quero que facilite a libertação de certa jovem. Confesso-lhe que, se ela gostasse da vida que leva, eu não iria interferir. No entanto, vejo-a definhar a cada dia e isso me enlouquece de preocupação. Não precisa dizer mais nada, senhor. Sei a quem se refere. Também já notei como ela sofre por estar naquele ambiente. Se é só isso o que deseja, pode contar comigo. Então, aguarde minhas ordens. Quando estiver tudo pronto, eu o aviso. No momento, preciso apenas que leve um bilhete meu para ela. Pode escrever. Eu aguardo. Gregory, que tinha um pequeno bloco de notas no bolso do paletó, em virtude dos negócios e das viagens, perguntou ao atendente do bar se tinha material para a escrita. O rapaz trouxe-lhe tinta e caneta. Gregory escreveu rapidamente: minha cara Ludmila, não pude mais aproximar-me de você. Tenho observado que essa situação a entristece sobremaneira. Estou trabalhando no sentido de retirá-la dessa casa. Se concordar, não medirei esforços para conseguir meu intento. Quero vê-la feliz. O portador é amigo e você pode confiar nele. Aguardo resposta. Cordialmente, Gregory. Ao terminar o bilhete, dobrou o papelzinho e entregou-o nas mãos do criado. Confio em você, meu amigo. Aguardo resposta. Qualquer novidade, não deixe de avisar-me. Aqui está meu cartão. A propósito, ainda não sei seu nome. Oleg, meu senhor, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Conto com você, Oleg. Os nossos encontros podem ser aqui mesmo. Mas, e se houver necessidade de nos comunicarmos com urgência? O criado pensou um pouco e respondeu: meu senhor, à entrada da mansão existe uma pequena caixa de correspondências no muro, escondida no meio da ramaria, antes do portão. Pode deixar ali, Oleg, numa caixa de correspondências. Alguém pode perceber. Não, meu senhor, a caixa a que me refiro não é utilizada há muitos anos. As correspondências que chegam são entregues diretamente ao porteiro. Se é assim, tudo bem. Gregory tirou a carteira do bolso, pegou algumas notas e entregou-as ao rapaz, com um sorriso. Obrigado, Oleg. Agora vá. Não quero que estranhem sua ausência. O criado fez uma reverência e afastou-se ligeiro e muito satisfeito. Gregory pagou a conta e saiu, com o coração mais leve e feliz. Tinha dado os primeiros passos para libertar Ludmila e sentia-se realizado. 2 dias depois, recebeu a resposta ao seu bilhete, rabiscado no mesmo papel: caro Gregory, esperarei ansiosa. Confio em você. Obrigada. Ludmila, sempre mantendo contato com o novo parceiro, utilizando-se daquele mesmo estabelecimento escondido, onde se encontraram pela primeira vez. Gregory foi informado do melhor dia e hora para a fuga de Ludmila e do pequeno Yuri. Em determinado dia da semana, à noite, chegavam suprimentos vindos de um fornecedor de cidade vizinha. Como a propriedade ficava longe de Moscou, o homem só conseguia entregar seus produtos à noite. Então, enquanto as atividades se realizavam no salão, os suprimentos eram descarregados nos fundos da mansão. Oleg, que ajudava a descarregar a carga e conversava muito com o carroceiro, sabia que ele gostava de beber, de uma boa farra e aproveitava para fazê-lo quando vinha à cidade. Assim, antes de retornar ao campo, parava em certa residência para encontrar-se com uma mulher. Sabendo disso, Oleg avisou Gregory de seu plano. Na próxima semana, depois que o carroceiro tiver descarregado seus produtos, Ludmila e o bebê irão esconder-se na carroça. Na escuridão da noite, o carroceiro não perceberá. Após a saída deles da mansão, termina meu trabalho. Então, o senhor deverá esperá-la nas proximidades da casa, onde o carroceiro vai namorar, e, ali, Ludmila e o bebê descerão, diretamente para os seus braços, ganhando a liberdade. Muito bem pensado, amigo Oleg. Obrigado. Não vejo a hora de poder ter Ludmila fora daquela casa.
E ela já sabe o que fazer. Ainda não. Esperava que o senhor aprovasse meu plano primeiro. Agora posso passar-lhe as instruções. Ela vai precisar de uma boa desculpa para não apresentar-se no salão, na noite da fuga. Talvez uma doença, um mal-estar súbito, uma queda. Pense nisso. Exatamente. Ela é esperta e saberá como agir. Como o bebê fica no quarto da ama, que dorme o tempo todo, não terei dificuldade em retirá-lo de lá, levando-o para junto da mãe. Ótimo! Para ter certeza de que ela não vai acordar, talvez seja bom dar-lhe alguma coisa para beber. Estou pensando exatamente nisso e sei onde encontrar. Madame sempre me pede para comprar-lhe calmantes na botica e sei onde guarda. Não será difícil entrar nos aposentos dela e pegar uma dose. Ótimo! E você, meu amigo, já decidiu para onde vai? Ainda não, meu senhor. Porém tenho duas alternativas e ambas não boas. Vamos optar por aquela que melhor nos favoreça. Minha noiva está felicíssima. E tudo, graças ao Senhor. Espero que ambos consigamos alcançar aquilo que almejamos, a felicidade. Despediram-se, e cada qual tomou seu rumo, satisfeitos com o acordo. Alguns dias depois, com tudo acertado, aproximava-se o grande momento da libertação. Ludmila não continha a alegria que transparecia nos olhos expressivos. Madame Trousseau, sagaz e experiente, observava-a com atenção e não deixou de notar essa mudança. Certo dia mandou chamar Ludmila. Após leve batida, abrindo a porta da sala que Madame usava como escritório, Ludmila perguntou. Mandou-me chamar, Madame? Sim, entre. Madame examinou-a atentamente, ali, à sua frente, e considerou, vejo que está mudada, ma chérie, mais tranquila, mais alegre, mais cooperativa. A que se deve tudo isso? Ludmila, pega de surpresa, procurou mentalmente alinhavar uma resposta. Madame Trousseau, confesso-lhe que, quando cheguei a esta casa, senti-me muito mal, desejosa de ir embora e deixar esta vida. No entanto, com o passar do tempo, adaptei-me às condições, ao trabalho. Enfim, agora estou bem. Só isso? Interessante. Tem certeza? Será que não está apaixonando-se pelo Conde Alexander? Aspirando a outra vida, certa de que ele está preso aos seus encantos? Não, madame, de maneira alguma. Talvez sonhe ser condessa um dia, quem sabe? Por Deus, madame, isso nunca me passou pela cabeça. Ainda bem, não se iluda, Ludmila. Aqui, os homens se interessam por vocês, acompanhantes de ocasião, porém, no fundo, as desprezam e jamais as tomariam como esposas. Entendeu bem? Sei disso, madame, não se preocupe. Além do mais, aprendi a gostar desta casa, das companheiras, das condições de vida que a senhora nos oferece. Aqui, estou criando meu filho com o conforto que jamais poderia dar-lhe, se não fosse pela ajuda da senhora. Madame balançou a cabeça, dando-se por satisfeita. A jovem parecia-lhe bem sincera. Muito bem, Ludmila, continue assim e não irá se arrepender. Agora vá, feche a porta ao sair. Sozinha, Madame pôs-se a refletir. A menina tinha respondido de maneira a tranquilizar suas preocupações. Então, por que ainda persistia aquela sensação íntima de que alguma coisa estava errada? Durante todos aqueles anos de profissão, aprendera a valorizar suas sensações, como um termômetro. E o tempo provava que ela estava certa. Não saberia precisar de onde vinha, de que maneira, mas era como uma intuição, um sexto sentido, alertando-a de que algo não ia bem ou que algum fato aconteceria. Ficou mais algum tempo pensativa, depois se decidiu. Bem, na dúvida, vou ficar de olho em Ludmila. Nada terei a perder com isso. Tomada essa decisão, ergueu-se da cadeira e foi cuidar de outros afazeres. Capítulo 11. A fuga. Com o coração batendo forte, porém mais aliviada, Ludmila deixou o escritório de Madame Trousseau. Acreditava tê-la convencido com suas palavras. Todavia, mesmo que ela não tivesse ficado satisfeita, agora pouco lhe importava. Aproximava-se a hora de sua libertação.
A fuga havia sido marcada para o dia seguinte. Teria de deixar tudo pronto. Levaria apenas algumas roupas para o filhinho, para si mesma, apenas as roupas do corpo. Não queria nada que recordasse o período em que ali vivera. Além disso, teria o amparo de Gregory, que era rico e não teria dificuldade em comprar-lhe tudo o que precisasse. Nada poderia sair errado. Oleg havia passado um bilhete a ela, explicando como aconteceria a fuga. O plano era perfeito. Ninguém perceberia nada até o dia seguinte e, quando dessem por sua falta, seria tarde demais. Estaria em segurança, junto de Gregory Fyodorovitch. Só em pensar nisso, sentia um arrepio percorrer todo o corpo. Uma emoção intensa de alegria e prazer, além, evidentemente, do alívio de estar livre daquele ambiente de depravação, que tanto a repugnava. Ao entrar em seus aposentos, Ludmila pegou uma bolsa grande e separou cuidadosamente as roupinhas do filho, inclusive uma manta de lã para protegê-lo da friagem da noite. Escondeu a bolsa debaixo do leito e sentou-se. Teria esquecido alguma coisa? Bem, ainda haveria tempo para pensar em tudo. Precisava descer. Era hora do almoço e Madame não gostava de esperar. Conversou um pouco com as amigas, e logo a dona da casa chegou. Sentaram-se, e os criados começaram a servir. Madame, à cabeceira da mesa, de onde enxergava tudo, trocava algumas palavras com aquelas que estavam mais próximas, sem perder de vista as demais. Vez por outra, Ludmila notava a atenção a ela dirigida, vigiando seus menores gestos, palavras, olhares e expressões. De repente, Madame falou em voz alta, com sorriso misterioso. Notaram como nossa Ludmila está diferente, mais alegre, mais animada. As demais se voltaram para ela, e Ludmila corou, embaraçada. Risonhas e alacres, as jovens concordaram com Madame Trousseau. É verdade, Madame. Nossa Ludmila está até mais bonita. Disse Irina. Muito mais do que isso. Parece estar apaixonada. Aparteou Amanda, que, olhando para a amiga, viu sua expressão constrangida, e desculpou-se. Estava brincando, Ludmila. Achou-a misteriosa. Talvez guarde um segredo, sugeriu Sofia. Nossa amiga parece-me feliz, apenas, considerou Verusca. Quem sabe o que se esconde no coração humano? Filosofou Ingrid. Depois, ao ver Ludmila pálida, quase a chorar, apiedou-se dela e acrescentou: creio que exageramos em nossos comentários, e a nossa doce e tímida Ludmila merece um brinde. Então, brindemos à paz, ao amor e à felicidade que todas esperamos encontrar um dia. Não se agaste, ma chérie. Suas amigas mostram apenas que a estimam. A propósito, viram o que aconteceu com nosso amigo Frederico ontem. Pois ele bebeu tanto que, no final da noite, foi encontrado dormindo no jardim, quase completamente sem roupas e a tiritar de frio. Elas puseram-se a rir, fazendo comentários jocosos sobre a situação do pobre cavalheiro. Com essas palavras, Madame habilmente mudou de assunto, desfazendo a tensão, e Ludmila, aliviada, deixando de ser o alvo das atenções, pôde finalmente relaxar. As demais começaram a lembrar de fatos engraçados e picantes, ocorridos na mansão com os hóspedes, e todas deram muitas gargalhadas. Até Ludmila divertiu-se bastante, pensando que, de alguma maneira, sentiria falta daquele ambiente de camaradagem que existia entre elas. O resto do dia transcorreu tranquilo e, à noite, Ludmila suportou melhor as atenções de Alexander, com a certeza de que seria a última vez. Após a saída do conde, alta madrugada, respirou aliviada. Estirou-se no leito e fechou os olhos. Queria dormir, ansiava pela hora de deixar aquela casa, para ganhar a liberdade. Todavia, o sono não vinha. Talvez estivesse muito tensa e ansiosa. O ambiente do quarto parecia-lhe pesado, diferente, como se algo a ameaçasse. E nesse estado, entre o sono e a vigília, sentiu que havia mais alguém no quarto. Abriu os olhos e notou um vulto a seu lado. Sentou-se no leito, assustada. Não podia ser, era impossível, aquele era. Yuri, é você? Ele sorriu, inclinando-se para ela. Sim, minha querida.
Sou eu, que nunca deixei de amá-la, e que agora volto para ficarmos juntos. Mas você morreu, Yuri. Eu vi seu corpo atingido pelos assaltantes, naquele fatídico dia. Engana-se, minha Ludmila. Eu não morri. Ninguém morre, porque a morte não existe. Continuo vivo, mais do que nunca, e meu amor é ainda mais forte do que antes, se isso é possível. Tenho estado sempre com você, protegendo-a. Isto não pode estar acontecendo. Nossa Senhora de Kazan, valha-me. Ludmila, não se vá. Não fuja. Aqui posso estar com você. Descobri uma maneira de não nos apartarmos jamais. Confie em mim. Assustada, a pobre moça começou a chorar e a rezar, suplicando o socorro dos céus. Trêmula, ficou algum tempo de olhos fechados, ajoelhada, pedindo a proteção de Nossa Senhora de Kazan. Mais calma, lentamente abriu os olhos, a tempo de ver o fantasma de Yuri, que, descontente, contra a vontade se afastava, desaparecendo aos poucos. Apavorada, e sentou-se no leito, relanceando o olhar pelo aposento, temendo que ele ainda estivesse ali. Tudo estava calmo, a mansão, em silêncio. Com certeza, os convidados haviam se retirado e todos dormiam. Levou a mão ao peito, o coração batia forte e acelerado. A tremer, colocou um pouco de água numa caneca e tomou um gole. Logo, sentiu-se mais calma e respirando com mais facilidade. Voltou a deitar-se, pensando, bobagem. Devo ter dormido e sonhado com Yuri. Cobriu-se com a manta, virou-se de lado, fechou os olhos e dormiu. A verdade é que Yuri jamais se apartara de sua amada Ludmila, resolvido a velar por ela e por seu filho. Sofrera com ela, pelas dificuldades encontradas no caminho até Moscou. Tentava ajudá-la, mas não conseguia, como se uma barreira sempre os separasse. Pediu esmolas com ela, pelas ruas da grande cidade, suplicava, implorava ajuda, mas ninguém o atendia. Então, ele se encolhia num canto, sofredor e aflito, sentindo-se o pior dos homens, por querer socorrer alguém querido e esbarrar numa impossibilidade que ele não entendia. Assim, quando aquela dama desceu de sua carruagem para falar com Ludmila e oferecer-lhe moradia, Yuri ajoelhou-se no chão e chorou de alegria. Aboletou-se no veículo, ao lado do cocheiro, e acompanhou-a rumo ao novo destino. O luxo da mansão o deixou abismado, e ele suspirou de alívio. Afinal, Ludmila teria a vida que merecia. Com certeza, haveria de executar algum serviço, exatamente o que ela procurava sem encontrar. Depois, examinando os movimentos da casa, Yuri começou a estranhar o modo de vida das suas ocupantes. Ao chegar à noite, diante do movimento intenso de convidados, achou que Madame dava uma festa. Inúmeros cavalheiros se faziam presentes, e ele achou bom que Ludmila ficasse em seus aposentos cuidando de seu filho. Porém, postou-se no alto da escadaria, observando tudo. Notou, com perplexidade, que, depois de certo tempo, os casais subiam e dirigiam-se a certos aposentos. A expressão deles e as atitudes não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Ele era homem e sabia reconhecer o envolvimento amoroso entre um homem e uma mulher. Dessa forma, passou a ficar preocupado com a situação de Ludmila naquela casa, mesmo porque, durante o dia, ela aprende a como comportar-se, pintar-se, vestir-se, entre outras coisas. No entanto, como ela permanecesse todas as noites tranquilamente em seus aposentos, aquietou-se, julgando que Madame tivesse outra função para sua amada. Alguns dias depois, o cosaco surpreendeu-se, ao ver que Ludmila vestia-se para uma festa. Ele a amava muito e ficou ainda mais apaixonado ao vê-la toda arrumada. Aquele traje de cigana caía-lhe muito bem, e ela estava ainda mais bonita. Ah, com certeza Madame quer usá-la como bailarina, para agradar seus clientes, pensou. De novo no alto da escadaria, com infinito prazer, observou Ludmila dançar. Na tela da memória, voltou à noite em que chegara com seus homens na aldeia do Ural, e, no meio da escuridão, surgiu a luz das fogueiras e pôde ver a linda jovem que, no centro da roda, dançava. Ficara encantado e apaixonado por ela. Tudo isso parecia ter acontecido há tanto tempo.
Terminada a apresentação, ela voltou para o quarto, trocou-se e retornou ao salão, sendo recebida pela dona da casa, que desejava apresentá-la aos convidados. Yuri se manteve ao seu lado, para defendê-la de qualquer homem que se atrevesse a chegar perto dela. No entanto, viu quando Madame, com expressão atrevida, apresentou-a a um cavalheiro de cabelos grisalhos. O homem aproximou-se e convidou-a para dançar. Yuri tentou impedir, mas não conseguiu. Então, encostou-se num pilar, e passou a vigiá-los. Ludmila e o cavalheiro sentaram-se, e ele trouxe bebida para a mesa. Ela bebeu, gostou e repetiu a dose várias vezes. Não se sentindo bem, foi para seus aposentos, e Yuri a acompanhou. De repente, ele notou que aquele homem tinha aberto a porta e, atrevidamente, também entrado no quarto dela. Nervoso e encolerizado, Yuri foi para o lado dele, quando o viu jogar-se por cima de Ludmila, que mantinha os olhos fechados, sob os vapores da bebida. Yuri, sumamente irritado, caiu sobre ele, agredindo-o. Tinha que retirá-lo dali de qualquer jeito. Ele não iria aproveitar-se de sua Ludmila, que não estava em condições de defender-se. Nesse instante, contudo, Yuri notou que algo de diferente acontecia. Colado ao cavalheiro, ele passou a ter uma sensação estranha, como se fosse ele, e não o estranho, que ali estivesse. Sentia o calor do corpo de sua amada e podia tocá-la, sentir sua pele, seus cabelos. Nem se recordava de quanto tempo não sentia Ludmila tão perto. Buscou aqueles lábios, que tantas vezes beijara, e colou os seus nos dela, deixando-se envolver pela paixão. Depois, dormiu, como há tempos não ocorria. Estava feliz, satisfeito, alegre. Não sabia o que tinha acontecido, mas o fato é que se sentia muito bem. Olhou para Ludmila, ainda adormecida, e viu que o homem também estava ali, deitado no leito, e bêbado. Deu-lhe um empurrão. O cavalheiro acordou assustado, levantou-se, esfregando os olhos, e foi embora. Era madrugada, e as primeiras claridades do dia entravam pela janela. Yuri sentou-se numa poltrona, fitando Ludmila adormecida. Era a primeira vez que tinha tal sensação. Perto daquele homem, sentia-se vivo, pulsante, completo. Não entendia por quê, mas o desconhecido o obedecia, executava sua vontade. Levou a mão aos cabelos, pensando o que fazer. Teria que ir atrás dele, decidiu. Era seu contato com o mundo. Correu e ainda alcançou o cavalheiro, que entrava na carruagem. Acompanhou-o durante todo aquele dia, comeu e bebeu com ele. Quando chegou a noite, ambos estavam impacientes para voltar à mansão de Madame Trousseau e rever Ludmila. Desse dia em diante, a convivência entre eles só aumentou. Ambos se satisfaziam mutuamente, a vontade de um era a vontade do outro, numa simbiose que se tornava cada vez mais intensa. Quando o conde Alexander precisou viajar, Yuri ficou indeciso entre acompanhá-lo e ficar na mansão. O apego a Ludmila, porém, foi maior, ficaria e velaria por ela. Assim, foi com irritação que viu o jovem Gregory aproximar-se dela, convidá-la para passear no jardim, dançar e depois subir. Ficou junto dela para defendê-la, se ele tentasse aproximar-se com outras intenções. Notou, no entanto, que não conseguia agir sobre ele da mesma forma que acontecia com Alexander. Todavia aquietou-se, quando notou que o rapaz não representava perigo, visto que Ludmila e ele ficaram apenas conversando por várias horas. Ainda assim, não podia descuidar-se. Aquele homem dava-lhe um mal-estar, como a sensação de algum perigo iminente. Teria que ficar alerta. Alexander teria que resolver seus negócios e voltar logo. Decidiu que, a benefício de ambos, deveria ir atrás dele, convencendo-o a retornar o mais rápido possível. Desse modo, Yuri permaneceu 2 dias fora de Moscou, mas retornou com Alexander. À sua volta, estranhou o comportamento de Ludmila. Ela parecia-lhe diferente, sempre pensativa. Notou que havia uma ligação entre ela e aquele imbecil do Gregory, e resolveu segui-lo. Assim, alguns dias depois, descobriu que Gregory planejava a fuga de Ludmila com a cumplicidade de Oleg, o criado poltrão da casa.
Ela queria ir embora, fugir de Madame Trousseau, o que ele não poderia permitir. Se ela fosse embora, deixaria de encontrar-se com Alexander, e ele, Yuri, perderia aquela ligação que era tão importante. Procurou falar com as moças, que não lhe deram ouvidos. Tentou alertar Madame, que ficou desconfiada e resolveu conversar com Ludmila. Embora não o tivesse ouvido, de alguma forma captara sua intenção. Já era alguma coisa. Desse modo, foi com esperança redobrada que compareceu, acompanhando Ludmila, à conversa com Madame Trousseau. Recostou-se no vão de uma janela e ficou observando o diálogo. Ludmila, com habilidade, conseguira convencer Madame Trousseau de que estava tudo bem. Então, quando ela saiu da sala, aproximou-se da mulher e sussurrou-lhe: "Não se fie nas aparências, madame. Tome cuidado." Yuri notou que suas palavras tinham surtido efeito, pois Madame resolvera ficar de olho em Ludmila. Naquela noite, tudo correu bem. Alexander estava gentil e solícito com Ludmila, atendendo à vontade de Yuri. Tiveram uma noite inesquecível, em que, ainda uma vez mais, pudera senti-la nos braços, partilhando com ela seus sentimentos como antigamente. No entanto, precisava falar-lhe mais francamente, alertá-la do perigo que corriam, se ela realmente concretizasse seu desejo de fugir. Isso ele não permitiria, especialmente com aquele imbecil do Gregory, com quem ele não tinha ligação alguma e que o enchia de ciúmes. Assim, pensando no assunto, permaneceu no quarto, esperando Ludmila adormecer para falar com ela, o que esperava conseguir naquela noite. A verdade é que já tinha tentado abordá-la, porém ela se recusava terminantemente a falar com ele. Decidido, ficou aguardando. Quando ela estava desprendendo-se do corpo de carne, ele aproximou-se. Vendo-o, Ludmila reagira assustada, suplicando o amparo de Nossa Senhora de Kazan. Ainda tentara alertá-la, suplicando-lhe que não fugisse, pois, se isso acontecesse, eles ficariam distantes de novo. Contudo, ela ficou tão apavorada ao ver o fantasma dele, que Yuri foi obrigado a afastar-se, desanimado. No entanto, estava resolvido a não se apartar dela, vigiando sua amada e o maldito Gregory, para impedir que concretizassem a fuga. O dia amanhecera chuvoso. Durante a noite, as nuvens foram acumulando-se no céu e, pela madrugada, a chuva despencou sobre a grande cidade. Ludmila, com tudo arrumado, pronta para partir, sentiu o coração afligir-se de preocupação. Depois, levantando o ânimo, pensou: bobagem. Antes que a noite chegue, teremos muito tempo, até lá, a chuva terá passado. Pouco antes do almoço, ela conversou demoradamente com suas companheiras. Sentia-se enternecer, ao pensar que era a última vez que estaria em companhia delas. Desejava contar-lhes que estava de partida, mas se conteve. Gregory ordenara a Yuli que, em hipótese alguma, comentasse seus planos com alguém, exceto com Oleg. Poderia haver uma traidora entre elas. Ludmila não acreditava nessa possibilidade, porém, na dúvida, seria melhor que ignorassem o plano de fuga. À noite, Ludmila recolheu-se em seus aposentos para preparar-se, e não desceu ao salão no horário de costume. Madame Trousseau, depois de algum tempo, impaciente, mandou uma criada saber o que acontecia. A criada retornou ao salão, informando a senhora que Ludmila estava no leito, com dores terríveis no ventre. As regras tinham descido, o que tornava impossível sua participação naquela noite. Madame ficou bastante contrariada, mas nada podia fazer. Resignou-se, dando uma desculpa ao conde Alexander. Quando faltavam 15 minutos para a meia-noite, Oleg veio avisá-la de que o caminho estava livre. Poderia descer pela escada de serviço sem ser vista, mas acrescentou: tenha muito cuidado, Ludmila. Enquanto isso, eu pegarei Yuri e o levarei até você. Vista a capa que lhe trouxe e cubra bem a cabeça. Espere-me perto da área de serviço. E que a senhora de Kazan nos ajude. Ludmila agradeceu e, pegando a pequena bagagem de mão, saiu de seus aposentos, ganhando o corredor, em sentido oposto ao da escadaria social.
Desceu à área onde ficava a cozinha e as dependências dos criados, perto da despensa em que eram descarregados os suprimentos. O carroceiro já chegara e entretinha-se levando os produtos até lá. Escondida num canto escuro, Ludmila aguardava. Oleg chegou pouco depois com o bebê adormecido e entregou-o nos braços da mãe. Alguns minutos depois, tendo o carroceiro acabado de descarregar, Oleg apareceu, sorridente. Vejo que já fez seu trabalho. Deve estar cansado. Entre, tenho uma garrafa de vodka excelente escondida aqui na despensa. O bom homem, satisfeito com a gentileza, agradeceu. Uma dose de bebida vem a calhar. A noite está fria, e a chuva molhou-me até os ossos. Então, beba, você bem merece, amigo. O carroceiro tomou de um só gole a caneca de vodka, depois, limpando a boca com as costas da mão, despediu-se. Obrigado, Oleg. Até a semana que vem. Até mais ver. Enquanto eles conversavam dentro da despensa, Ludmila acomodara-se na carroça, cobrindo-se bem. Logo, esporeando os cavalos, o carroceiro saiu da propriedade a cantarolar. Estava feliz. Iria visitar sua amada e passar horas agradáveis na companhia dela. Havia parado de chover, mas uma névoa fina invadia tudo, tornando as luzes baças e quase irreais, como se pertencessem a imagens de um sonho. 15 minutos depois, a carroça parou, e Ludmila ficou atenta. O condutor desceu, entrando numa pequena casa da periferia. Ao ouvir o barulho da porta que se fechava, Ludmila aproveitou e desceu com o filhinho, escondendo-se atrás de um muro. Seu coração pulsava forte. Ali aguardaria Gregory, conforme o combinado. Estava feliz na expectativa de vê-lo. No entanto, a expectativa tornou-se ansiedade, ao ver que o tempo passava e ele não chegava. Exausta de esperar, ela escorregou para o chão, sentando-se numa pedra, e, escorada no muro, puxou o capuz da capa para proteger-se melhor, acabando por adormecer de cansaço. De repente, acordou assustada. Meu Deus, eu dormi, e se Gregory veio e não me viu? Não, não pode ser. Ele sabia que eu estaria esperando. O que pode ter acontecido? Bem, só me resta esperar. Apesar de tentar manter a calma, Ludmila trazia o coração apertado por íntimos temores. Sentia que algo de grave teria acontecido para que Gregory ainda não estivesse ali com ela. Capítulo 12. Novos rumos. Gregory Fyodorovich passara o dia em ansiosa expectativa. Analisava o plano para detectar qualquer ponto frágil, qualquer surpresa que pudesse surgir, revia todos os passos para que nada desse errado. Seu criado preparara sua bagagem como de costume. Ao ser perguntado para onde iria, deu uma desculpa, de modo que seu destino se mantivesse ignorado. Assim, seu mordomo acreditava que partiria para a França, onde tinha importantes negócios. Na verdade, planejava levar Ludmila para uma vivenda de sua propriedade, bastante aconchegante e agradável, na região de Smolensk, a oeste de Moscou, onde estariam seguros. Desse modo, com tudo pronto, ceou e sentou-se confortavelmente na sala, aguardando ansioso o momento de partir. Então, no horário marcado, despediu-se e acomodou-se na carruagem. O cocheiro, de sua inteira confiança, era o único empregado da casa que conhecia seu destino. Vamos, Victor, uma nova vida me espera. Não temos tempo a perder, ordenou, animado. O cocheiro sorriu e, estalando o chicote, pôs a carruagem em movimento. A noite estava úmida e fechada por densa neblina. Parara de chover, mas as ruas permaneciam encharcadas de lama e de poças que se acumulavam, dificultando a passagem dos veículos. O trajeto, em virtude das condições do tempo, seria mais demorado. Cerca de um quarto de hora depois, ainda distante do local de destino, ouviram um barulho estranho e gritos, que aumentavam cada vez mais. Que se passa, Victor? Gritou Gregory, abrindo o postigo. Não sei, meu senhor. Não houve tempo para mais nada. De repente, uma carruagem, em desabalada carreira e com os cavalos desgovernados, aproximou-se perigosamente, por uma rua transversal.
Ao chegar à esquina, assustou o cocheiro Victor, que, percebendo o perigo, ainda tentou desviar, mas acabou batendo numa árvore. Depois, a carruagem de Gregory foi jogada contra o muro de uma propriedade. O veículo virou, e Gregory foi arremessado para fora, batendo a cabeça no muro. O desastrado que provocara o acidente prosseguiu, em sua carreira tresloucada, e, dentro em pouco, havia desaparecido. Ainda olhou o acidente que provocara, mas não conseguiu parar para prestar socorro, uma vez que os animais estavam sem controle. Victor, ao bater na árvore, foi lançado fora do veículo, sofreu apenas um corte na testa. Erguendo-se, assustado, procurou socorrer seu patrão. Todavia, naquele horário e pelas condições da noite, quase não transitava ninguém por ali. Cerca de meia hora depois, por sorte, uma carroça passou, e o carroceiro levou-os até a propriedade de Gregory. O médico da família, chamado às pressas, examinou-o. O rapaz estava ainda desacordado, embora seus sinais vitais estivessem presentes. O doutor diagnosticou uma fratura na perna esquerda, que foi imobilizada, recomendou que o rapaz ficasse em observação, em virtude da pancada que levara na cabeça, pois, quanto a isso, nada poderia fazer no momento, a não ser aguardar. Fez um curativo na cabeça de Victor e ordenou que o criado de quarto cuidasse de Gregory, que a qualquer mudança em seu estado, o avisasse. E concluiu, afirmando: gostaria de passar a noite aqui, ao lado de Gregory Fyodorovitch. Infelizmente, não posso. Tenho uma parturiente que me espera. Tudo indica que o bebê nascerá esta noite. Aqui está o endereço, para qualquer eventualidade. Então, eu me vou, mas ficarei aguardando notícias. Caso nenhuma alteração tenha ocorrido até as primeiras horas da manhã, voltarei após o parto. Ali perto, sem ser visto, recostado numa poltrona, Yuri parecia satisfeito. Finalmente tinha conseguido que sua amada Ludmila não se encontrasse com esse miserável Gregory, que tentara roubá-la dele, Yuri Vanilevich. Agora, ela estava em suas mãos. Sem saída, visto que o seu protetor não aparecera ao encontro, sem recursos e com um bebê nos braços, certamente sua amada não teria outra opção senão retornar à mansão de Madame Trousseau e para os braços dele, Yuri, com a cooperação do conde Alexander. Ao pensar na situação que armara, jogando aquela carruagem por cima deles, Yuri deu uma gargalhada, que ecoou lugubremente nas paredes da velha mansão de Gregory. Bem, agora teria de voltar ao lugar onde deixara Ludmila e seu filho, para convencê-la a voltar ao abrigo de Madame Trousseau. Chegou ao local do encontro, na periferia, no exato momento em que, desesperada, sem saber o que fazer, Ludmila estava em lágrimas. Apesar do sofrimento dela, Yuri ficou eufórico ao vê-la sem rumo, cheia de angústia e tristeza. Notava que 1000 conjecturas passavam por sua cabeça. Teria Gregory traído a minha boa-fé? Com que intuito? Ele parecia amar-me de verdade, ou, na pior das hipóteses, parecia querer realmente ajudar a libertar-me da situação em que me metera, ao aceitar a tutela de Madame Trousseau. Ludmila olhou para o filhinho que continuava a dormir placidamente, ignorando que seu destino se resolvia naquele momento. Apertando-o de encontro ao peito, a mãezinha chorava inconsolável, desiludida ante a sorte adversa. Tinha consciência de que não poderia permanecer muito tempo ali, naquele lugar, pois as primeiras claridades do dia já se faziam, e correria o risco de ser descoberta. Conhecia Madame o suficiente para saber que não ficaria inerte quando percebesse que fugira de suas garras. Certamente, mandaria seus cúmplices atrás dela. Precisava encontrar um lugar para esconder-se. Yuri, aproveitando-se do momento, aproximou-se e falou-lhe ao ouvido: minha querida, você não pode ficar na rua com nosso filho, sujeita a muitos perigos. Volte para a mansão de Madame Trousseau. Volte. Ela dar-lhe abrigo e amparo, como tem feito até agora, e ficará satisfeita com seu retomo. Ludmila, que não ouvia suas palavras, mas recebia suas ideias como sugestão mental, julgando que se tratasse de pensamento seu, balançou a cabeça, resoluta. Não. Está decidido.
Não voltarei mais para a mansão de Madame. Mas, Ludmila, você não tem para onde ir. Aquele miserável enganou você, iludiu-a com promessas que não tinha intenção de cumprir. Onde está ele agora, quando você mais precisa de amparo e assistência? Contrapunha Yuri. Ela respirou fundo ante os pensamentos que passavam pela mente e reagiu, decidida, como se falasse para si mesma. Não sei o que aconteceu com Gregory, portanto não posso julgá-lo. Mas tenho uma certeza, ele ajudou-me a fugir daquela casa em que eu era obrigada a obedecer e a aceitar situações que me repugnavam, rebaixando-me como mulher e como mãe. Ignoro o que aconteceu, mas, de qualquer forma, sou grata a ele. Então, considerando resolvida a questão, levantou-se, pegou sua bagagem e, antes de começar a caminhar, ergueu os olhos para o céu e murmurou: